Vamos para a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, querido ouvinte, está baseada no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 20. Na versão Bíblia atualizada está escrito: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Querido ouvinte, na Bíblia linguagem de hoje, esse mesmo versículo está escrito assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Querido ouvinte, as obras não nos comprarão a entrada ao céu. Faço a pergunta então, amigo ouvinte: qual a diferença entre dizer que as boas obras nada valem e dizer que as boas obras não salvarão sequer uma alma? Querido ouvinte, as boas obras não comprarão entrada no céu. Estamos falando sobre salvação. E quando se fala em salvação, querido ouvinte, as boas obras não são a sua causa. Elas são o resultado. Vimos isso na segunda-feira passada. Então você pergunta, amigo ouvinte, o que causa a nossa salvação, Jorge? Querido ouvinte, sabemos que não são nossas obras. Romanos, capítulo 3, versículo 20, afirma com clareza: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Querido ouvinte, Jesus é aquele que nos salva, e somos salvos por aceitá-lo. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Querido ouvinte, nossa atenção não deve concentrar-se sobre nossas ações, sejam elas boas ou más. Ao buscar salvação, querido ouvinte, devemos focalizar a Jesus, e ao contemplá-lo, somos transformados à sua imagem. Querido ouvinte, toda vez que olharmos para as nossas obras, fracassaremos. Sabe por quê, querido ouvinte? Ao olharmos para as nossas más obras, veremos nossa pecaminosidade e nos tornaremos desanimados. Ao olharmos para as nossas boas obras, querido ouvinte, veremos nosso bom comportamento e ficaremos orgulhosos. Você percebe, querido ouvinte? É um beco sem saída, seja qual for a direção que tomarmos. Somente olhando a Jesus estaremos seguros. Querido ouvinte, o apóstolo Paulo não era contra as boas obras. Paulo fala sobre isso em Filipenses, no capítulo 3, e declara: se alguém tem razão de contar vantagens quanto às boas obras, diz Paulo, vou comparar meu registro com a conduta, meu registro de conduta com a dele, diz Paulo. Paulo, porém, considerou todas as suas boas obras como perdas, como refúgio, quando comparou suas obras com a justiça de Cristo. Julgado pela letra da lei, segundo os homens a aplicam à vida exterior, Paulo havia se abstido do pecado. Mas quando Paulo olhou as profundezas dos santos preceitos e se viu a si próprio como ouvia Deus, Paulo prostrou-se humilde e confessou a culpa. Lembre-se, querido ouvinte, nossas boas ações nada têm a ver quanto a causar nossa salvação. Nossas quedas, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, nada tem a ver quanto a causar nossa perdição. Nossa salvação, querido ouvinte, baseia-se em nossa contínua aceitação de Jesus e seu sacrifício por nós. Nossa salvação, amigo ouvinte, baseia-se num relacionamento diário com Jesus. Querido ouvinte, nossa salvação não tem por base nosso comportamento. A salvação vai além do comportamento. E assim também se dá com a perda da salvação. É isso mesmo, querido ouvinte. Comportamento não é a linha divisória para determinar o destino eterno de alguém. Querido ouvinte, se por fim você se salvar, será devido ao que você fez em relação a Jesus como seu Salvador. As boas obras certamente estarão presentes. As boas obras, porém, não são o que causou a sua salvação. Pense nisso. Do mesmo modo, querido ouvinte, se afinal você se perder, será porque você deixou Jesus fora do seu coração. As más obras podem estar presentes, mas serão o resultado e não a causa de sua perdição.
Amigo ouvinte, Deus não nos julga pelos atos exteriores, mas pelo coração. Está escrito, Provérbios 4:23, do coração procede as fontes da vida. Querido ouvinte, você não precisa fazer parte desta ou daquela igreja para ser salvo. Você está salvo. Aceite sua salvação em Cristo Jesus e viva por ela. Querido ouvinte, você não é um troféu para ser disputado pelas igrejas. Pense nisso. Você pertence a Jesus pela criação e pela redenção. E você sabe, querido ouvinte, que igreja nenhuma salva. A fé não é para ser manipulada. Você pode ter um relacionamento pessoal com Jesus em sua casa, no trabalho e também na igreja. O que conta para a salvação, querido ouvinte, é o seu relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento de pai e filho. Pense nisso. Lembre-se, amigo ouvinte, Deus é onipresente. O que quer que façamos, onde quer que estejamos, é sempre bom, querido ouvinte, ter o senso da presença de Deus conosco. É importante entender, querido ouvinte, que somos pecadores salvos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, está escrito: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, está escrito: não há justo, nenhum sequer. Querido ouvinte, como seres humanos, temos pelo menos duas coisas em comum. Primeiro, nascemos. Segundo, nascemos pecadores. Amigo ouvinte, nosso problema de pecado começou por ocasião do nascimento. Sabe por quê? Porque nascemos separados de Deus. A maioria das pessoas tem problemas com esta verdade, amigo ouvinte. As pessoas olham para um bebezinho recém-nascido e dizem: como pode uma coisinha dessas, um ser assim tão vulnerável, ser um pecador? Querido ouvinte, talvez seja difícil aceitar o fato de que um recém-nascido é altamente egoísta. O bebê, querido ouvinte, não quer saber se a mamãe está cansada ou se o papai precisa trabalhar amanhã. Se o bebê deseja ser alimentado, se o bebê deseja ser limpo, se o bebê deseja ser entretido, o bebê tem meios para fazer os pais saberem dessa necessidade. Amigo ouvinte, o bebê é inteiramente egoísta. Nascer nesse mundo, querido ouvinte, é uma experiência trágica. Sabe por quê? Porque o pecado é a herança dos filhos, e o pecado os separou de Deus. Saiba, prezado ouvinte, que devido ao pecado de Adão, sua posteridade nasceu com propensão inerente à desobediência. Querido ouvinte, você que acompanha o programa, está escrito, sabe que justificação deriva de um relacionamento pessoal com Jesus. E você sabe também, amigo ouvinte, que justificação não tem por base o comportamento. Então, querido ouvinte, precisamos definir pecado como algo mais do que comportamento. É importante entender, querido ouvinte, que somos pecadores por nascimento. É isso mesmo, amigo ouvinte. Somos pecadores por natureza. Nossa natureza é que é perversa. Nossas más ações, querido ouvinte, representam somente o resultado dessa natureza pecaminosa. Prezado ouvinte, este é o dilema da raça humana. Nossa natureza é caída. Não podemos evitar. Mesmo reconhecendo que estamos destruindo a nós mesmos, descobrimos que somos incapazes de parar de pecar, pois nossa natureza é que é má. Querido ouvinte, o resultado de comer da árvore da ciência, do bem e do mal, é manifesto na experiência de todo homem. Há na natureza humana, querido ouvinte, um pendor para o mal, uma força sem igual, a qual, sem auxílio, não poderá o ser humano resistir ao mal. Querido ouvinte, por causa do pecado de Adão, nossa natureza se acha decaída, e não podemos por nós mesmos nos tornar justos. Nossos atos, nossas boas obras não nos justificam. Amigo ouvinte, devido ao fato de nosso problema de pecado ir mais fundo do que simplesmente fazer coisas erradas, sabemos que somos pecadores desde o momento em que nascemos neste mundo de pecado.
Então a resposta para o problema do pecado deve ir mais fundo que simplesmente comportamento. Querido ouvinte, Deus se propõe começar tudo de novo. Deus nos oferece um novo nascimento, com uma natureza totalmente nova. Amigo ouvinte, o primeiro nascimento de nada vale para a vida eterna. A boa nova de salvação, querido ouvinte, é que Deus, por causa de Jesus, podemos receber uma nova natureza, a natureza amorosa. E ao compartilhar essa natureza divina, podemos escapar da corrupção do mundo pecaminoso no qual nascemos. Querido ouvinte, está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura. Nova criatura, querido ouvinte, é o novo nascimento. Estar em Cristo, aceitar a Cristo, ser de Cristo, é ter nova natureza, a natureza amorosa, porque Deus é amor. Querido ouvinte, nascemos com uma natureza pecaminosa. Ao aceitar Jesus, ao estar em Cristo, recebemos uma nova natureza, a natureza amorosa. Esse é o novo nascimento que Jesus quer para seus filhos. Deus quer implantar o seu reino de amor em nosso coração, em nossos relacionamentos. Quer você, querido ouvinte, receber o novo nascimento através de um relacionamento pessoal com Jesus? Quer você, querido ouvinte, receber a natureza amorosa de Deus e viver por ela? Sendo esse o seu desejo, então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.